Gravou. Bora. Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre o livro O Manifesto Hacker, a versão traduzida dele pelas editoras Funilaria e Sob Influência Edições. Essa aula foi preparada especialmente para você que adquiriu o combo do livro junto com a aula, então a gente está gravando essa aula para você poder assistir quando e onde quiser. A ideia é apresentar um pouquinho da autora, dos principais conceitos dela, da obra, para quando o livro chegar na sua casa, né? Se você está aqui, você comprou o livro na pré-venda, então ele ainda não chegou nas suas mãos, mas está muito em breve vai chegar. E essa aula, a ideia dela é te preparar um pouquinho mais para que a leitura seja ainda mais proveitosa. Preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui então a tela aí com os slides, e depois posso enviar, inclusive, os slides, caso alguém queira assistir. Bom, Fabi, se não estiver aparecendo, só me interromper, mas imagino que esteja assim, certo? Tá aparecendo, mas eu tô pensando, porque você tá pinado, eu acho que agora se eu vou pinar a sua tela da apresentação, se for tudo bem. Pode ser. Eu ainda fico aparecendo pequenininho? Isso, você tá de ladinho. Tá bom. Então, vamos lá. Estou aqui, né, nessa posição do tradutor do livro. Eu tive essa oportunidade aí, convite das editoras, de fazer essa tradução do livro para o português. Ele é um livro originalmente escrito na língua inglesa, né? E fui convidado pela editora por alguma proximidade que eu tenho com a obra intelectualmente, academicamente. Para me apresentar um pouco mais, eu sou formado em comunicação pela USP, mestre em ciência da informação pela FRJ, agora doutorando em comunicação pela FRJ. No meu mestrado e no doutorado, eu publiquei alguns artigos e apresentações de trabalho sobre a obra da Mackenzie, especialmente o conceito de vetorialismo, foi aí o meu contato com a obra e agora a tradução. E, por curiosidade, coordeno também a área de comunicação e marketing da Data Privacy Brasil, que é uma organização que promove os direitos digitais e a regulação da tecnologia no Brasil e no mundo. Então, começar apresentando a nossa autora. A Mackenzie, ela é australiana, mas mora em Nova York já há algum bom tempo. É professora da The New School, é uma tradicional universidade focada em mídia, moda, design, situada em Nova York. Ela ainda é muito pouco conhecida no Brasil. Se você der um Google mesmo, pesquisar, seja publicações acadêmicas ou até materiais de imprensa, você encontra alguma coisa, mas ela ainda, comparado com outros autores, ainda não tem uma expressão tão grande aqui. Acho que especialmente pela questão da língua, né? E aí por isso é tão fundamental esses trabalhos de tradução, que fazem com que o alcance da obra chegue, porque a gente sabe que a língua às vezes é um limitante. Mas o interesse sobre a obra dela tem crescido cada vez mais e eu entendo que vai seguir nessa crescente aí, pelo menos por um bom tempo. O meu primeiro contato com a autora foi durante o mestrado, em meados de 2018, no meu programa de mestrado, por conta do professor Giuseppe Coco, que foi um dos principais professores a falar, né, nas aulas, né, em programas de pós-graduação sobre o trabalho dela. E ele, a partir dali, foi, de forma autônoma, né, por interesse pessoal, continuei lendo os trabalhos dela e venho até hoje muito interessado em tudo que ela escreve. Ela, enfim, pessoalmente, tem uma personalidade irreverente. Se vocês tiverem contato, podem seguir ela nas redes sociais, vocês vão ver que ela é provocativa, enfim, ela tem uma personalidade bastante forte, ligada à cultura, às artes. Tem como temas de interesse mídia, teoria crítica, internacional situacionista, são alguns dos temas que permeiam os trabalhos dela e as aulas dela que ela leciona como professora. De inspirações, eu mencionei alguns nomes, como o Karl Marx, o Guy Debord, o Gilles Deleuze, o Antônio Negri, o Jean Baudrillard, mas a gente poderia citar uma série de outros. Esses são os que a gente vê mais fortemente influenciando a obra dela. A gente pode entender o trabalho dela também como uma de uma intelectual orgânica, que é um conceito do Grant, que vai descrever, né, definir intelectuais, pessoas que têm uma formação erudita e acadêmica robusta, mas que também dialogam com a cultura popular e com a sociedade de forma geral. Então, ela faz muito esse papel dessa ponte entre academia e sociedade, e a gente sabe o quão importante é isso, né? Que o conhecimento, a produção de conhecimento extrapole os muros da universidade, chegue nas pessoas e provoque reflexões, esteja em contato com os movimentos sociais.
e as comunidades, então é um trabalho bem importante. E é também curioso notar, né, esse processo de transição de gênero que ela passou. Quando eu comecei a estudar a obra dela, ainda era o Mackenzie, mas, se não me engano, em 2019, ela começa um processo de transição de gênero e, então, passa a se denominar a Mackenzie. E é interessante o quanto essa transição influencia na própria produção acadêmica dela e escrita. Ela é uma pessoa que a vida pessoal e a obra dela dialogam muito diretamente. Então, muitos dos livros dela contam esse processo dela, e é muito interessante assim, ver como os conceitos se aplicam na própria vida pessoal. Bom, acho que essa é uma introdução da autora. Sobre a obra dela, ela publica bastante, é uma autora que tem uma produção significativa. Destaquei aqui na apresentação alguns dos principais livros, os que mais circularam, e é uma autora também que já está publicando há bastante tempo. A gente tem livros dela dos anos 90, por exemplo, o Hacker Manifesto, Manifesto Hacker, foi escrito já há 20 anos, então tem alguns livros, tem algumas décadas aí já de existência, mas mesmo assim continuam sendo bastante relevantes. Então a gente tem o Virtual Geography, o Hacker Manifesto, o Game Theory, o Molecular Red, o General Intellects e o Capital is Dead. Eles estão aqui organizados por ordem cronológica. E então, dessa lista aqui, dessa sequência, o Manifesto Hacker, que é nosso interesse aqui de hoje, seria ali o segundo livro que ela publicou, que tomou uma dimensão um pouco maior. Mas de lá para cá, ela também já escreveu muita coisa. E destaco especialmente o Capital is Dead, que é o Capital está morto, que inclusive foi já traduzido para o português. Eles você já encontram na versão em português. O Manifesto Hacker agora está para chegar na mão de vocês. Os outros nunca vi uma tradução. Acho que, se eu não me engano, eles de fato ainda não foram traduzidos, mas também é uma oportunidade, são obras super relevantes. E é interessante também notar o quanto a obra dela vai evoluindo ao longo do tempo. Se a gente for vendo, ela tem um pensamento que vai se desdobrando ao longo do tempo. Diferente de outros autores que de um livro para outro, de uma publicação para outra, mudam bastante de tema, de perspectiva, de até metodologia. Ela não, você consegue identificar ali uma linha de continuidade da obra dela, e eu entendo o Capital está Morto, né, esse último livro, como onde tudo culmina, é onde ela finalmente formula uma teoria própria, bem delimitada, com conceitos muito originais, e então convido mesmo a ler esse livro, é bem interessante. Alguns dos principais conceitos, ela é uma autora difícil, assim, para entender algumas coisas, existe alguma leitura prévia, você tem algumas noções de economia política, do marxismo, da ciência política, acaba sendo um diferencial, você vai pescar muito mais coisas na leitura dos textos dela, do que se você não tiver essa bagagem, então eu quis trazer aqui algumas definições, algumas reflexões sobre os principais conceitos dela, porque até você entender o que é cada um dos conceitos, às vezes você vai ter que não só ler um livro, mas 2 ou 3 dela para poder entender, tá, era sobre isso que ela estava falando. Então, depois de, enfim, gastar um bom tempo matutando, mergulhando, aprofundando, comparando os conceitos, consegui chegar em algumas definições, mas até pelo estilo dela, ela evita muito ter nos seus livros definições muito explícitas de conceitos, né, que alguns autores fazem, né? Para mim, esse conceito significa isso. Ela foge um pouco dessa lógica e você vai precisar ficar pegando o sentido dos conceitos nas nuances, nas entrelinhas, até compreender, de fato, uma concepção um pouco mais geral. O vetorialismo, para mim, é o conceito é o maior conceito dela, assim, é o conceito que mais abarca toda a teoria dela. Então, entender ele, acho que é por onde a gente precisa começar. A posição dela, que começa a ser delineada lá no Manifesto Hacker, mas que se culmina de uma forma mais elaborada no Capital está Morto, é o conceito de vetorialismo. Para ela, de forma resumida, a gente não está mais no capitalismo como regime de produção dominante. O que a gente vive agora é no vetorialismo. Então, o que isso quer dizer? Assim, né? É uma afirmação provocativa, e ela faz questão de que seja provocativa, ela afirma com essas palavras mesmo, e se isso não for mais capitalismo, mas algo pior? E o que ela quer dizer com isso? Né? Quer dizer que mudou o nosso regime de produção com essas recentes transformações tecnológicas,
E essa é uma afirmação que gera muita controvérsia, né? Muita contenda, porque poucas pessoas hoje vão discordar que a gente vive no capitalismo, né? Inclusive, dentre os críticos e até os entusiastas do capitalismo, existe um consenso de que o que a gente vive é capitalismo, né? É uma coisa que está pouco em discussão, pouco em xeque, mas que ela vem para trazer essa discussão à tona. Acho que para ela a gente teve uma transição aí do ponto de vista de regime de produção. E não só a gente teve essa mudança, como a gente mudou para algo pior. Tem essa marca de pessimismo marcada na teoria dela, de que a gente está num cenário de ainda mais exploração, tudo aquilo que começa com o capitalismo é profundamente aprofundado, intensificado, do ponto de vista de piorar a situação, especialmente para os trabalhadores, que é a grande maioria das pessoas. Então, ela traz um pouco essa ideia, e aí, quando a gente chegou, né? Como é que a gente chegou no vetorialismo? Ela identifica 3 fases ao longo da história, que fazem a gente chegar até aqui. O primeiro seria do pastoralismo, ela chama de pastoralist class em inglês, que era uma classe que tinha o seu poder por dominar as terras, né? Quando a gente lembra lá da história, os senhores feudais, as pessoas que tinham poder há alguns séculos atrás, eram aqueles que tinham as terras, né? Os proprietários de terras, porque a nossa subsistência estava muito ligada à terra, aquilo que a terra produzia. Então, essa seria uma primeira fase. Depois a gente tem essa mudança para o capitalismo, que essa classe dominante é não necessariamente mais quem tem terra, e sim quem domina a propriedade privada dos meios de produção. Essa é a transição, né, que Marx publica, enfim, uma extensiva obra sobre essa mudança, mas ela não nega que isso aconteceu. De fato, houve uma mudança aí do patorialismo para o capitalismo, mas ela não para por aí, que é onde a maioria dos intelectuais para. Ela vai falar que a gente já entrou uma terceira fase, e isso já entrou há 20 anos atrás, né? Pelo menos quando ela estava escrevendo. Que tem uma nova classe dominante, que é a vetorialista, a classe vetorialista, que tem seu poder baseado no controle dos vetores da informação. A gente pode comentar um pouquinho mais adiante. Quando ela fala que a gente não está mais no capitalismo, não quer dizer que essas 2 classes que precederam a vetorialista pararam de existir. Na verdade, ela vai falar que existem múltiplas classes dominantes e classes dominadas coexistindo no presente. O que isso quer dizer? A gente ainda tem uma classe pastoralista que extrai o seu poder da propriedade da terra. Ainda existem os capitalistas que têm a propriedade dos meios de produção. Mas a gente tem uma nova classe dominante junto dessas outras 2, que é uma classe que tem poder sobre a informação. E cada uma dessas classes dominantes tem a sua respectiva classe dominada. A classe pastoralista, você tem os camponeses, né? Você tem as pessoas que vivem da terra, que trabalham na terra, mas não usufruem daquilo que produzem, né? É um camponês que está ali plantando, quando aquilo dá frutos, dá verduras, aquele produto daquele trabalho não é totalmente dele, né? Ele tira uma parte daquilo na forma de salário, mas a grande parte dessa produção vai para quem é o dono. Mesma coisa no capitalismo. Como a gente sabe, a gente trabalha, os trabalhadores produzem nas fábricas, produzem nas organizações, nas empresas, mas boa parte daquilo que eles produzem ali, de produtos e serviços, fica na mão de quem é o proprietário daquela fábrica, o proprietário daquela empresa. E a classe vetorialista tem também a sua classe respectiva, dominada, que é o que ela chama de classe hacker. Também já vou contar um pouquinho mais o que ela é daqui para frente. Mas o que eu queria destacar aqui é que essas 3 classes dominantes e dominadas continuam existindo, e ela chega a falar que essas classes às vezes fazem alianças entre si e às vezes elas se conflitam. Então ela denota inclusive um conflito entre a classe vetorialista e a classe capitalista. Às vezes as próprias classes dominantes brigam entre elas. A classe vetorialista, então, como eu vinha comentando, é uma classe da qual o seu poder deriva do controle sobre os vetores da informação. Então, o que são os vetores da informação? De forma resumida, é a capacidade de você mover a informação. Seja você armazenar a informação, você transferir a informação de um lugar para o outro, você transformar aquela informação, você analisar a informação. Então, essa é uma classe que tem essa propriedade de mover mesmo, de vetorializar a informação. De onde vem esse poder? Né? Esse poder é formalizado de forma jurídica por meio da propriedade intelectual, das patentes, da propriedade industrial. Elas, né, juridicamente conseguem um poder, um aval ali do Estado de que essas empresas são donas daquela informação. Uma coisa que hoje é normal, para a gente já é meio óbvio, né? A empresa é dona daquela informação, mas
ela tenta desnaturalizar um pouco essa ideia. Peraí, como assim uma empresa pode ser dona de uma informação? Ela traz essa provocação, mas juridicamente, né, formalmente, é daí que deriva o seu poder. E essa informação que é dominada pela classe vitorialista é produzida pela classe hacker. Então, esse é um dos conceitos que fica mais em aberto assim, na obra dela. O que seria essa classe hacker é o que a gente mais precisa ir atrás para conseguir entender um pouco mais. Ela foge mesmo de definições mais completas, mas o que a gente extrai é que ela entende por classe hacker aqueles trabalhadores que produzem a informação. Então, todo mundo que produz, de certa forma, informação, que informa, né, que serve de base, de insumo para essa classe vetorialista, estaria entendido por classe hacker. Só que, numa primeira impressão, a gente pensa, bom, então classe hacker são os desenvolvedores, né, é o pessoal de TI. Então, sim, eles sem dúvida eu consideraria sim, são parte da classe hacker, porque eles produzem informação, eles criam as infraestruturas de informação, mas quem é formalmente os donos dos softwares, dos aplicativos, dos sites que eles criam, são as empresas. Mas será que todos nós que usam redes sociais, que está dentro das plataformas, usando para se locomover, se alimentar, não somos, de certa forma, parte dessa classe hacker, porque a gente produz informação? Então, não fica tão explícito quais profissões, por exemplo, quais grupos específicos ela entende por classe hacker, mas a definição mais precisa assim, que ela traz na obra é todo mundo que produz informação. E é interessante notar também que esse termo, né, hacker, ela de fato não está usando no sentido comum, que a gente costuma ouvir, né? Assim, no imaginário popular, hacker é aquela pessoa que tem habilidades de programação, de tecnologia muito avançadas e usa essas habilidades geralmente para cometer ilícitos, né, para cometer crimes no imaginário popular. Tem muita gente que vai, né, criticar esse estereótipo, mas para as pessoas, né, para o cidadão médio, de fato, o hacker é aquele que usa da tecnologia para si, para o bem próprio, mas a gente sabe que tem também, inclusive, hackers que são contratados para testar sistemas de segurança da informação, então é um pouco mais complexo, mas ela não está falando dessa figura do hacker como a gente imagina. De fato, esse público que produz informação, tem uma ressignificação aí do conceito. E o conceito de comodificação, que vem do inglês commodification, tem gente que gosta de traduzir por comoditização, comodificação, mercantilização, mas é uma ideia de transformar coisas em commodities, né, ou em mercadorias. Essa é uma discussão longa que o marxismo traz, né, do quanto cada vez mais coisas que eram comuns, que as pessoas partilhavam, que não era da propriedade de ninguém, né, coisas que eram da nossa convivência, que qualquer um podia usar, cada vez mais essas coisas ficam rarefeitas, cada vez mais tudo que a gente consome se relaciona à mercadoria. Desculpa te interromper. Imagina. Que entrou alguém. Ah, oi. Eu vou permitir. Tá bom. Pronto. Oi, Joaquim. Oi. Oi, Joaquim. Oi, pessoal, tudo bom? Desculpem o atraso. Tranquilo, a gente está gravando já. Então estou fechando o microfone e vamos continuar, tudo bem? Aí você consegue ouvir na gravação depois o começo. Legal, muito obrigado. Desculpa atrapalhar a gravação. Vou fechar aqui. Imagina. Bem-vindo. A ideia era a aula ser ao vivo, mas, enfim, acho que muito por conta do pré-feriado, ninguém acabou aparecendo, então a gente tomou a iniciativa de seguir com a aula e gravar. Então, assim, seja bem-vindo, né? A gente toca a partir daqui, e aí a parte que já passou, você pode ver depois pela gravação. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, muito obrigado, pessoal. Imagina. Retomando, a gente estava falando aqui dos principais conceitos da Mackenzie, e estava discutindo um pouco esse conceito de commodification, né? Que para ela é um processo que os proprietários, né, as classes dominantes fazem de transformar cada vez mais coisas em mercadoria para que elas possam, né, extrair o excedente, né, o surplus em cima disso. Então, coisas que para a gente sempre eram de uso comum, que eram não tinham a propriedade de uma pessoa específica, mas que qualquer pessoa podia usufruir daquilo, cada vez mais existe uma tendência, né, de tudo virar mercadoria. A gente pode estar hoje existe uma discussão sobre água, né, a água que a gente entende que é o bem mais comum possível, né, não tem como
alguém ser dono da água, porque todos precisamos da água, mas às vezes até entra numa discussão dessa sobre a privatização da água, os nossos dados, né, a informação, a cultura, tudo isso passa por esse processo de transformação em mercadoria. E aí quem tem a propriedade dessas mercadorias são essas classes dominantes. Então, como a gente comentou, né, a classe pastoralista tinha a propriedade das terras, a classe capitalista a propriedade dos meios de produção, e a classe vetorialista a propriedade sobre a informação. E é curioso que nessa linha do tempo, né, terras, depois meio de produção, depois informação, ela identifica uma tendência de que essa mercadoria vai ficar cada vez mais abstrata. Você tem, né, a terra, que é uma das coisas mais materiais que tem, aí você tem os meios de produção, que já começa a dar uma subjetivada, já começa a ficar um pouco mais etéreo, e até a informação, né, que é o que a gente tem hoje de mais etéreo possível, apesar dela sempre precisar de um suporte tecnológico, né, mas ela identifica essa tendência da propriedade se tornando cada vez mais abstrata. E aí a informação, então, que até pouco tempo ela era livre, e como, né, a gente só vivencia a história recente, a gente não percebe tanto essa mudança, mas se a gente resgatar, por exemplo, na Grécia Antiga, né, na Roma Antiga, tudo que a gente tem de por cultura hoje, né, os livros, as músicas, elas não eram de propriedade de ninguém, né? Isso foi um processo que foi acontecendo ao longo da história, mas existiram momentos na história em que a cultura, a informação, não era de propriedade de uma pessoa, de uma organização, elas eram de todos. Então, essa foi uma mudança recente da informação virar uma mercadoria, e para ela é dessa mudança que nasce a classe vitorialista. E é interessante também notar que a informação, ela é o que a economia vai chamar de um bem não rival. O que isso quer dizer? Bens materiais, eles são quantitativamente limitados, né? Por exemplo, se eu bebo uma Coca-Cola, tem menos uma Coca-Cola no mundo. Se só existe uma Coca-Cola, só eu posso tomar. Não tem como eu e você tomarmos a mesma Coca-Cola. Diferentemente da informação, né? Quando eu assisto um filme, não tem menos um filme no mundo. Não existe só um filme que se eu assistir, você não pode assistir. Essa escassez que a gente vê, né? Às vezes a gente não tem acesso à informação, mas não é porque a informação em si é essencialmente escassa, mas porque se criam mecanismos para que aquilo que seria inesgotável e abundante se torne escasso. Então, é uma característica também que privilegiaria a informação ser de acesso comum e livre. Agora, entrando na obra em si, então, a capa, né, vocês já devem ter visto ao comprar, essa é a linda capa que as editoras prepararam, e essa edição, então, é a primeira tradução que a gente tem para o português brasileiro desse livro. A tradução foi feita por mim. A gente contou com a revisão conceitual do professor Rafael Groman, que é um grande amigo. Eu considero, enfim, um dos maiores intelectuais do Brasil, e ele é muito jovem, tem na casa dos seus 30 e poucos, mas já tem uma produção acadêmica gigantesca. Quem não conhece ainda, eu convido a mergulhar nas obras dele, enfim, no trabalho dele. Ele está hoje como professor na Universidade de Toronto, ele se mudou recentemente para lá, mas sempre foi, enfim, alguém que circulava bastante aqui pelo Brasil. E ele, enfim, além de escrever muito, né, também tem iniciativas como o Fair Work, que é uma rede que trabalha por princípios do trabalho decente na economia digital. Ele lidera observatórios do cooperativismo de plataforma, uma série de iniciativas interessantes. Então, ele, enfim, como esse acadêmico super rebuscado, fez a revisão conceitual da tradução. A própria Mackenzie escreveu um prefácio à edição brasileira. As editoras conseguiram que ela escrevesse um texto original para compor esse livro. Ele vai estar também, então, na versão física, né, que vocês vão receber, mas ele foi também disponibilizado no blog das editoras, né? Se você entrar no site da editora Funilaria, tem lá publicado esse texto, quem quiser já dar uma lida. E também tem também um texto que é nosso, que vai também nessa edição brasileira. Foi escrito pelo Leonardo Folletti, que é também um outro pesquisador da comunicação interessado pelo trabalho dela, o Rafael Groman, que é quem eu comentei, e eu colaborei também nesse texto. É um texto curto, mas que discute um pouquinho como que é apresentar esse livro da Mackenzie para o público brasileiro 20 anos depois de ser escrito. Então, a gente traz ali algumas reflexões. Escrito a 6 mãos, né, nós 3 colaboramos nesse texto, e convido também vocês a lerem. Em termos de estilo, ele é um livro que, quando vocês né, finalmente mergulharem nele, vão ver que foge bastante do tradicional, em termos de estrutura e de estilo. Algumas coisas características, né, que eu chamo a atenção é de que o livro é escrito em forma de aforismos,
ou seja, ao invés de ter um texto corrido mais longo, ele é escrito em pequenos parágrafos, o livro inteiro é escrito em pequenos parágrafos ali de 4, 5 linhas. Esses aforismos, eles são numerados, inclusive, então, cada parágrafo tem um número, e aí você consegue falar não só, né, essa citação está na página tal, mas você consegue numerar o aforismo, então, essa citação é do aforismo 125 da obra da Mackenzie, e a minha hipótese é que tem aí uma influência do estilo do Nietzsche, que escrevia também por meio de aforismos, e é uma das referências que ela se baseia. Então, é uma curiosidade sobre esse livro. E as citações também, a forma como ela cita outros autores, ela faz isso muito, mas é de uma forma muito implícita. E é curioso você reparar assim nisso. Ela não, muitas vezes ela não vai fazer abre aspas, colocar a citação da pessoa, né, o parênteses, o sobrenome, as normas da BNT, como a gente conhece, mas ela usa muito de uma cultura do remix, que é um outro conceito que está bem alto hoje em dia, de você se apropriar dos autores sem necessariamente fazer uma citação totalmente formal, existe uma cultura ali de você se apropriar, reapropriar, readequar. Então, é um pouco o estilo dela nesse livro. Temos mais uma pessoa? Oi, Marcos. Tudo bom? Você ouve a gente? Oi, Marcos, tudo bom? Se ele não se manifestar, eu sigo aqui. Vou seguir. Então, Marcos, se você não conseguir falar, só estiver ouvindo, a gente já começou a aula, né, no horário, mas está gravando. Depois vocês vão poder assistir ela na íntegra, tá bom? E aí estou comentando um pouquinho aqui da obra. Em termos de estrutura também, o livro tem uma estrutura muito interessante, de 17 capítulos. E esses que são capítulos curtos, às vezes ali 4, 5 páginas, mas tem 17 no total. E o título de cada capítulo, ele é uma palavra. Em todos eles é uma palavra única, nenhuma frase, é uma palavra mesmo. A gente vai comentar alguns desses capítulos, mas é uma coisa interessante também. E o último capítulo, que seria o capítulo das referências, né? Geralmente nos livros, o último capítulo é onde a pessoa coloca ali os autores, as obras que ela usou. Esse último capítulo, ela não só coloca a referência do tipo autor tal, livro tal, ano tal, mas ela faz uma mini resenha do livro. Então, isso é muito interessante. Se essas citações são mais implícitas ao decorrer da obra, no último capítulo, às vezes ela escreve uma página inteira sobre aquele livro que ela usou. E aí, às vezes, pode ser interessante ali para você ter uma mini resenha de um livro e depois se interessar a ler a obra completa. Também é algo que eu nunca vi em nenhum livro, nenhum outro livro, bem, bem original. Em termos de recepção dessa obra, bom, no contexto brasileiro, a gente vai ter que esperar ver, né, como que a obra vai circular, mas, de modo geral, no mundo, né, onde as obras dela têm sido discutidas, no geral, ela é uma obra recebida com muita controvérsia, são obras provocativas, no geral, e elas atacam, assim, né, incomodam não só quem seria, né, quem defende, de fato, enfim, os conservadores, que defendem o poder, que defendem o status quo, esses a gente já esperaria mesmo que se incomodassem, mas curioso notar que, inclusive, pessoas progressistas, né, da crítica, pessoas que são inspiradas pela tradição marxista, num viés mais ortodoxista, também tem um pé atrás com essas publicações, porque ela, de fato, se apropria dos conceitos do Marx e não faz questão de segui-los à risca, né, de forma fiel. Ela não se prende, de fato, a nenhum autor, nenhuma concepção, nenhum modelo como sendo o único, o explicativo de tudo. Então, quem defende mais a risca uma certa perspectiva pode, às vezes, se incomoda com as provocações dos livros dela. É também uma obra muito marcada pelo pessimismo, e algumas pessoas vão criticar isso, porque ela basicamente coloca assim, né, estamos num mundo sem saída, cada vez mais sendo explorados, e ela não aponta para nenhuma saída para isso, então muitas pessoas vão considerar ela uma autora bastante pessimista. Tanto a gente pode ver de forma bem explícita isso nesse último livro, né, de O Capital Está Morto. Ela fala, olha, a gente não está no capitalismo, a gente não está mais no capitalismo, mas o que a gente está agora é pior. Ela faz questão de marcar, né, é pior. E então ela é um pouco propositiva, né? Tá, isso é pior, mas e aí a gente vai se mobilizar, a gente vai resistir, a gente vai criar uma alternativa. Ela não entra, não aposta muito, não acredita muito nessas alternativas. Eu escolhi 3 capítulos e 3 citações de cada capítulo para compartilhar aqui com vocês, para dar uma
uma gotinha do que vocês vão encontrar no livro. Então, peguei aqui um dos primeiros capítulos ali, chama Classe, né? O título do capítulo é Classe. E aí peguei aqui 3 estações. Acho que ao invés de ler cada uma delas, vou escolher uma aqui, então, por exemplo, para a gente ler juntos, só para vocês terem uma ideia de como é o estilo de escrita dela, do que ela fala. Né? Então, o primeiro aqui vai falar. Há uma dinâmica de classe dirigindo cada estágio do desenvolvimento deste mundo vetorial, no qual nos encontramos agora. A classe vetorialista está levando este mundo à beira do desastre, mas também tornando possível os recursos para superar essas suas próprias tendências destrutivas. Nas 3 fases sucessivas de mercantilização, surgem classes dominantes bastante diferentes, usurpando diferentes formas de propriedade privada. Cada classe dominante, por sua vez, conduz o mundo para fins crescentemente abstratos. Era aquela tendência que a gente comentou há um tempinho atrás, de que, né, a propriedade vai se tornando cada vez mais abstrata. Segundo, tomar. Um segundo capítulo que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada é o informação, também que é outro conceito central dela. Essa é a primeira citação que eu trago, né? A informação quer ser livre. É a primeira frase desse capítulo, e ela não cita isso de forma explícita, mas aqui ela está fazendo uma paráfrase do Rousseau. Acho que talvez alguns de vocês conheçam uma famosa citação do Rousseau, que ele vai falar que o homem nasce livre, mas por todo lado se vê acorrentado. É uma das principais frases que expressa o pensamento do Rousseau. E aí ela troca o homem por informação. Quer dizer, a informação quer ser livre, como a gente estava comentando, né? Existiram momentos na história em que a informação circulava livremente, ninguém era dono dela, mas que agora a gente vê ela acorrentada por toda parte, né? A informação, a cultura, a arte, elas têm propriedades bem delimitadas e você só consegue acessar elas adquirindo aquela mercadoria. Então, para trazer aqui uma citação desse capítulo. E o último capítulo que eu destaco é o de vetor, que também é outro conceito central dela, né? E aí vetor, como comentei, é essa ideia de que a classe vetorialista consegue transformar a informação, mover ela de lugar, armazenar, transformar, analisar. Então, vetor é isso, né? Se a gente lembrar até do colégio, né? Os vetores é essa ideia de movimento, né? É quem consegue movimentar a informação. E aí, vou pegar aqui uma citação para a gente ler, essa primeira. Terra, capital e informação aparecem como domínios de luta entre os possuidores que defendem ou ampliam a reivindicação da propriedade privada e os despossuídos, que lutam para ampliar ou defender a propriedade pública. Trabalhadores agrícolas lutam contra a falta de terra, operários contra a sua expoliação, para reivindicar um social wage, que é um conceito do inglês que é um salário social. Os hackers lutam para socializar uma parte dos estoques, fluxos e vetores de informação dos quais o hack depende. Aqui também para vocês terem uma ideia, isso daqui é um desses aforismos, né, um desses parágrafos que vocês encontram lá no livro, aqui já a versão traduzida. E, para fechar, já estou caminhando para o fim, eu queria apontar alternativas, né, que a própria Mackenzie não faz isso, mas hoje em dia a gente vê uma proliferação de alternativas. Né? Cada vez mais a sociedade em geral toma consciência de que o diagnóstico que a Mackenzie coloca é verdadeiro. Né? A gente está uma sociedade que as tecnologias de informação e comunicação se tornaram centrais. Hoje, praticamente tudo que a gente se alimenta, se relaciona, se movimenta, passa por alguma infraestrutura digital, e a informação se tornou a grande commodity, né, a grande mercadoria desse contexto. Tem até uma frase, né, que costuma se falar por aí, mas que hoje em dia é muito problematizada, mas que a informação, os dados são o novo petróleo, né, é o novo insumo principal econômico, e a gente, né, pode problematizar essa relação com o petróleo, mas é fato que a informação se tornou algo central, e a Mackenzie já percebeu isso há 20 anos atrás, né, se a gente for parar para pensar, a grande maioria dessas plataformas que a gente usa hoje, que a gente depende hoje para sobreviver, nem existiam naquela época. Então, ela realmente foi muito visionária de ver que existia uma tendência ali na sociedade e que foi culminar nesse momento que a gente está hoje. Diante desse domínio, né, das plataformas, né, das tecnologias digitais, dessas empresas que controlam essas plataformas, estão emergindo uma série de movimentos, né, às vezes coordenados, às vezes coordenados, com múltiplos interesses, mas que são uma resposta a isso. A gente vê, por exemplo, no meio jurídico, uma discussão sobre antitrust, né, que é uma perspectiva jurídica que vai questionar o poder dessas empresas,
questionando, né? Não tem como uma única empresa ter o poder que ela tem. Se a gente considerar as 5 maiores empresas de tecnologia do mundo, elas são um poder gigantesco. E essa luta antitrust vai, por exemplo, discutir se é saudável, se é natural um poder desse tamanho, e existem propostas para, inclusive, quebrar essas empresas em empresas menores. Você tem toda uma discussão sobre a regulação do trabalho nessas plataformas, né? Toda a discussão sobre se deve haver vínculos empregatícios entre motorista de aplicativo ou não. Também existe todo um movimento que busca regular esse trabalho nessas plataformas. Você tem movimentos de sindicalização desses trabalhadores de plataforma, então, desenvolvedores lutando, né, para ter seus sindicatos e conseguir seus direitos sociais. É um outro movimento que também está em voga. Mas eu queria destacar um movimento que, inclusive, a Mackenzie não se filia totalmente a ele, mas que nasce, inclusive, na própria universidade que ela dá aula. É bem no contexto ali social onde ela circula, que nasce essa perspectiva de colegas dela da Daniel School, especialmente o professor Trevor Shows, que é o conceito de cooperativismo de plataforma. Ele é um conceito formulado ali em meados de 2015 e 2016, que nasce em debates, né, em eventos acadêmicos da Daniel School, mas que nos últimos anos para cá se espalhou de forma absurda pelo mundo, e especialmente no Brasil. Do ano passado para cá, essa discussão cresceu assim, vertiginosamente, a ideia de cooperativismo de plataforma. Qual que é essa ideia? O cooperativismo de plataforma, ele tenta unir os princípios tradicionais do cooperativismo, e aí, para quem não conhece, né, existe toda uma tradição de um modelo de organização do trabalho que é o do cooperativismo, as cooperativas, né, existem algumas organizações que a gente se relaciona, que a gente entende como empresas, mas que são juridicamente cooperativas, que uma cooperativa, assim, de forma muito resumida, é um modelo organizacional que os trabalhadores dela, eles são pequenos sócios daquela organização. Ou seja, quem é proprietário daquela organização não é só os donos, né? Não tem um grupo seleto ali de donos, mas todo mundo que trabalha nela tem juridicamente, né, formalmente parte. Ele é um sócio minoritário ali daquela organização e ele participa das decisões dela por voto. Então, você vai ter uma série de organizações que é isso, mesmo pessoas que não ajudaram a fundar a organização, que não estão numa alta direção, eles são formalmente donos, né, sócios daquela organização, e por meio de votos, de assembleias, eles participam das decisões de forma coletiva daquela organização. E aí, esse é o cooperativismo, né? E por que de plataforma? Essa é uma proposta que eles fazem. Por que não unir esses princípios cooperativos, que já tem centenas de anos, existe uma tradição bem longa, de séculos mesmo, desse pensamento cooperativista, com as plataformas digitais, que é, né, o modelo de economia que a gente vê hoje mais em alta. Então, por que não unir as duas coisas? E então, essa é a proposta do cooperativismo de plataforma. Ela começa, então, em Nova York, né, principalmente na Daniel School. É criado um consórcio que busca formar uma rede internacional de pessoas interessadas nessa proposta, e cada vez mais, enfim, proliferam estudos, iniciativas inspiradas nesses modelos. E aí aqui eu trago, né, essa imagem que é bem conhecida nesse meio, que faz esse paralelo entre dois modelos bem diferentes. Isso que aqui na imagem está como modelo do Vale do Silício é o vetorialismo, né, é o que a Mackenzie está falando, que tem como valores o monopólio da propriedade do trabalho, né, a propriedade de um grupo muito específico, a governança centralizada, tem um grupo seleto de pessoas que tomam as decisões, a concentração dos lucros, né, tudo que é produzido, o lucro vai para um grupo de pessoas delimitado, os nossos dados são apropriados, as tecnologias são fechadas, né, as pessoas só têm acesso à tecnologia, às informações daquele software, a alteração do software, quem é proprietário dela, e uma alta competitividade, né, um mercado, enfim, totalmente competitivo, em que plataformas que nascem hoje podem não existir amanhã, e esse é o modelo de boa parte das empresas que a gente se relaciona hoje, né? A gente está falando de Google, Microsoft, Apple, Amazon, Spotify, Uber. Esse é o modelo que está mais em alta hoje. O que o cooperativismo propõe? A propriedade comum, então que a propriedade seja compartilhada por todos, a governança democrática, que todo mundo participe das decisões dessas organizações, os lucros sejam compartilhados entre todos, a propriedade dos dados seja coletiva, que exista transparência, que exista comércio justo, que exista o open source ou tecnologias abertas. Então, se propõe, por que não, ao invés da gente aderir à plataforma X, por que a gente não cria essa mesma plataforma X, mas em um modelo cooperativo? E é isso que tem acontecido. Aqui citam-se alguns exemplos, né, a Resonate, a Stocksy, a Fairmondo, que são cooperativas de plataforma que existem mesmo, se vocês pesquisarem, elas existem, empregam pessoas, oferecem, de fato, esses serviços.
Então, a gente não está falando de uma proposta utópica, mas de exemplos concretos de iniciativas que estão crescendo ao redor do mundo. Hoje, o mapeamento mais completo que a gente tem dessas iniciativas já conta com mais de 500 iniciativas espalhadas pelo mundo. Então, a gente está falando, de fato, de uma das respostas a essa proposta do vetorialismo que está ganhando força, e é uma das que eu queria destacar aqui para vocês. Bom, era isso que eu tinha preparado. Que bom que vocês conseguiram aparecer. E aí, como a gente tem aqui Joaquim e Marcos, queria saber se vocês têm dúvida. Para quem vai assistir só a gravação depois, agradeço a atenção e espero que vocês aproveitem essa aula e o livro assim que ele chegar na casa de vocês. Acho também que as pessoas que não estão aqui e vão ver depois podem mandar e-mail, podem falar com a gente. Sim. Bem tranquilo. Aí quer saber, Joaquim, Marcos, enfim, tem dúvidas, comentários? Acho que não fiquei com nenhuma dúvida, só estou bem animado, então, para pegar no livro e ler. Não sei se vai ter alguma oportunidade depois da gente voltar e conversar um pouco sobre ele, mas gostei bastante da apresentação. Obrigado. Bom, Lembrando que Joaquim, todo mundo pode assistir a gravação depois do começo. A gente vai mandar nos e-mails. vai ser para fazer uma aula bem completa mesmo, posso mandar também a apresentação junto com vocês, então acho que vale a pena sim ouvir. E tranquilo, Marcos, que bom que você pegou esse finalzinho. Se tiver também qualquer dúvida, depois pode mandar para a gente. É isso. Então, obrigada, Vitor. Boa noite para você. Obrigada, Joaquim. Obrigada, Marcos. Obrigada a todo mundo que vai assistir depois. E um beijo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais.